Marcos, capítulo 12, do 13, nós vamos hoje até o versículo 17. É uma passagem curta, mas que fala muito a nós. E peço que os irmãos leiam comigo e leiam com fé a palavra do Senhor. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles lhe trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem na moeda? E esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos repetir essa frase? Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Somente até aqui, irmãos. Vamos orar? Ó Senhor, obrigado por tua palavra, Senhor. Te louvamos nessa manhã porque o Senhor, na tua graça e misericórdia, fala conosco. Nos instrui como teu povo e pedimos essa manhã, ó Deus, que o Senhor nos faça entregar tudo a Ti, porque de fato a Ti tudo pertence, não somente os tesouros da terra, mas nós todos pertencemos a Ti. Tudo a Ti pertence, por isso tudo a Ti queremos entregar. Nessa manhã, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome e para a alegria do Teu povo. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui em Marcos, capítulo 12, versículo 13, e a situação de Jesus frente às autoridades de Israel tem se tornado cada vez mais dramática. Os irmãos devem se lembrar de que as autoridades decidiram matar Jesus a partir do episódio em que Jesus ressuscita o seu amigo Lázaro. Então eles observam que o ministério de Jesus está se tornando incontornável, incontrolável. Se ele pode ressuscitar os mortos, então ele pode arregimentar para si as multidões, e ali eles decidem matar Jesus. A situação vai ficando cada vez mais dramática. Jesus entra em Jerusalém e o destino dele é o templo. E ele vai para o templo e lá ele purifica e traz juízo sobre o templo. Ele expulsa os cambistas, ele impede o comércio relacionado aos sacrifícios e impede até que animais entrem para serem sacrificados e utensílios se acheguem ao templo. E ali novamente as autoridades decidem matar Jesus. E ainda ali na situação do templo, Jesus tem diante de si as autoridades questionando a autoridade de Jesus para fazer aquilo que ele faz. Eles chegam novamente com uma pergunta acusatória, que não quer aprender, mas quer apenas acusar Jesus diante da resposta dele. E nós aprendemos com Jesus que nem sempre ele responde, às vezes o silêncio é uma resposta adequada, mas ele traz ali uma pergunta. E aquela pergunta demonstra que Jesus sim tem a autoridade dada pelo Pai, amém? Mas ele não só responde com uma pergunta, Jesus traz uma parábola. E naquela parábola ele demonstra que as autoridades de Israel são semelhantes aos lavradores maus que mataram o filho de uma vinha que foi arrendada. E lá, novamente, as autoridades religiosas entram em conflito com Jesus e tentam agarrá-lo e tentam apanhá-lo. Então, 3 grandes episódios em que as autoridades tentam matar Jesus. E a gente chega aqui em mais uma dessas situações, irmãos.
a figura, até o capítulo 13, ainda é de Jesus em tensão com o templo. E aqui, esse episódio relatado é um episódio em que Jesus está, sim, em tensão com o templo e com as autoridades religiosas do templo, as autoridades religiosas de Israel. O texto da gente começa mostrando que mais tarde, ou seja, depois que Jesus trouxe aquela parábola que de fato mostrou que aqueles homens não estão preocupados com autoridade nenhuma, nem se submeter à autoridade de Jesus, mas a matar Jesus, esses mesmos, diz o nosso texto, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos. Então, novamente, duas das classes mais importantes de Israel se achegam a Jesus, e não só se achegaram ocasionalmente, elas foram enviadas a Jesus com uma missão. Quem foram estes enviados? Os fariseus, aqueles que são zelosos pela letra da lei e também são zelosos em piedade. Eles, de alguma forma, querem cumprir rigorosamente aquilo que diz a lei. E um outro grupo é enviado, o grupo dos herodianos. Os herodianos são uma classe dentro da, digamos assim, aristocracia de Israel que é conivente com aquilo que Herodes Antipas coloca. Então eles seguem as regras de Herodes, por isso que o nome deles é herodianos. E eles endossam aquilo e eles vivem mais pacificamente, e dizem alguns estudiosos que eles são até observadores daquilo que acontece em Jerusalém, que acontece em Israel, e fala, né? Como diz o cearense, é caguete, né? Eles levam aquilo, eles fofocam no ouvido de Herodes. Lá em Marcos, essa figura já apareceu para a gente. Marcos capítulo 3, se eu não me engano, versículo 6, onde os herodianos estão ali junto com outras classes de Israel. E aqui nos chama a atenção em alguma coisa, irmãos. Fariseus e herodianos não são amigáveis uns com os outros. A gente vai observar que no que diz respeito ao ministério de Jesus, homens que têm oposição entre si entram em acordo no propósito de matar o nosso Senhor. Observe que aqueles que são inimigos entre si começam a se tornar amigos na medida em que eles têm Jesus como inimigo em comum. Isso já aconteceu em relação a João Batista, acontece em relação a Jesus aqui e vai acontecer de forma mais aguda na crucificação. Quando até mesmo as autoridades de Roma vão entrar em concílio a respeito do que significa o tratamento com Jesus, ele precisa morrer. Não se preocupe não, irmãos. As hostes desse mundo, por mais dualistas que sejam, em guerra que estejam diante de Cristo, elas vão tentar se unir contra o nosso Senhor. Não se assuste se vocês virem adversários, inimigos históricos, de repente se unindo contra a igreja e contra o seu Salvador. A nossa esperança está em que quando Jesus vier, aquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos, Ele há de trazer juízo sem nenhum tipo de esforço. Ele vai julgar gregos e troianos, digamos assim, e vai vencer Satanás e seus demônios, diz Apocalipse, com apenas o sopro da sua boca. Mas aqui a gente tem essa tensão, inimigos históricos se juntando para cumprir um propósito. O propósito é para nós apontado aqui na palavra, né? Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus herodianos para apanharem Jesus em alguma coisa que ele dissesse. Quando ele fala que apanharem, essa palavra é uma palavra curiosa, porque provavelmente é a única vez que essa palavra aparece nos evangelhos. Eu tenho que fazer essa pesquisa, mas se eu não me engano, essa palavra aparece a única vez no Novo Testamento inteiro. É uma palavra específica não somente para pegar alguém em uma contradição, mas é para apanhar alguém em uma situação dolosa para capturá-lo, para matá-lo. Ou seja, é uma palavra que remete à armadilha. Eles foram lá, herodianos e fariseus, com o propósito de fazer Jesus cair em uma armadilha. Eles estão montando uma artimanha para pegar Jesus falando algo que justifique com que ele seja preso
e eventualmente morto. Então veja, esses homens, eles não estão indo se encontrar com Jesus com boas intenções. Eles são enviados, e vamos recapitular do que aconteceu com Lázaro para cá. Para matar Jesus, para matar Jesus, para matar Jesus, e aqui novamente para matar Jesus. Então eles querem alguma coisa ali que justifique Jesus ser morto. E é isso que eles fazem. Diz o texto para a gente, né, que eles foram para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse. Então eles não esperavam fazer uma armadilha física, viu, irmão Chico? Não era uma espécie de armadilha com gaiolas, não era uma espécie de arapuca, era uma espécie de captura do discurso. Jesus ia falar alguma coisa que ele dissesse, está vendo o que é que ele está dizendo? Está vendo o que ele está falando para nós? E olha o versículo 14. Estes se aproximaram dele e disseram. O que foi que eles disseram? Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém. Porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Meus irmãos, observa que eles chegam com más intenções e para apresentar suas más intenções, primeiro eles preenchem todo um pretexto, todo um contexto, todo um prefácio de boas intenções, perdão. Não sei se você já passou por isso. No trabalho alguém chega assim e diz assim: Renata, você gosta tanto de ajudar as pessoas, você é uma pessoa tão solícita, por isso que eu vim aqui falar com você, né? Olha, você, né? Os pais falando com o filho, né? Você é tão prestativa, tão não sei o que, né? Minha filha, meu filho, vá só fazer isso daqui para o papai, para a mamãe. Eles chegam com alguma espécie de bajulação. Eles chamam Jesus de mestre. Então eles esperam que Jesus ensine, porque ele é um mestre. Olha o que mais que eles dizem, né? Sabemos que és íntegro e não te deixas influenciar por ninguém. Olha a ironia. Porque eles querem influenciar Jesus, dizendo que ele não se deixa influenciar por ninguém. E de fato Jesus não vai se deixar influenciar. A gente já viu isso. Jesus não se deixou influenciar acerca da pergunta sobre a autoridade dele, e nenhuma outra situação em que ele foi ali litigiado, em que ele foi acusado pelos fariseus ou pelas autoridades religiosas. De fato, Jesus nunca se deixou influenciar por ninguém. A ironia do texto é que eles chegam agora para Jesus para tentar influenciá-lo, dizendo que ele não se deixa influenciar por ninguém. E Jesus é íntegro nesse ponto mesmo. Ele não vai se deixar influenciar. Meus irmãos, mais uma vez, Jesus não vai fazer como eu provavelmente faria. Eu provavelmente me bananaria todo, né? Lembra da questão de João Batista? Qualquer autoridade está a se fazer essas coisas. Quem te deu a autoridade para fazer? Os versículos 28, né? Do capítulo 11, eu teria me embaralhado todo. Talvez eles me capturassem e matassem logo aqui. Mas Jesus não. Jesus fala. Eu lhes farei uma pergunta. Jesus não cai na armadilha aqui também. Só que eles chegam bajulando, irmãos. Muito cuidado com bajulação, amém? Nós somos um povo que elogia. Sim ou não? Nós elogiamos, nós encorajamos pessoas. Às vezes, para encorajar pessoas, nós fazemos elogios. Às vezes, pelo contrário, eu acho que nós crentes temos muito problemas com elogios. Às vezes, quando a gente é elogiado, né? Não sei se pode ser uma falsa humildade, né? Não. Toda honra e toda glória a Deus. A gente nem fala obrigado, né? Oh, você canta tão bem. Obrigado. Né? A gente tem um certo problema com o elogio. Mas eu acho que a gente não deveria ter problema para elogiar, a não ser que nós venhamos a bajular. E veja qual é a armadilha da bajulação. A bajulação é você elogiar para depois abocanhar. É você elogiar não com o propósito de dignificar o outro, você elogiar para manipular o outro. Nós já falamos isso em outros contextos. O amor não busca os seus próprios interesses, então o amor elogia, mas o amor não bajula, porque o amor não busca a manipulação. O elogio não é para ganhar o outro para si. O
O elogio é para exaltar aquilo que Deus deu ao outro. O elogio, como tudo que nós fazemos, é para a glória de Deus. A bajulação não. A bajulação a gente busca a nossa própria glória. Cuidado com bajulações. Cuidado para não serem bajuladores. Olha o que eles dizem mais, né? Porque não te prendes à aparência dos homens. Ou seja, você responde a todos, então responde a nós também. Mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. E aí eles trazem uma pergunta capciosa, queridos irmãos. Aqui os nossos irmãos liberais, né, fariam a mesma pergunta a Jesus. Liberais que eu digo no sentido econômico, né? É certo, libertários, né, sem Estado. A pergunta eu acho que seria pertinente nesse debate político de hoje. É certo pagar imposto a César ou não? Aí eles reforçam, né? Devemos pagar ou não? Meus irmãos, esse tipo de pergunta não é uma pergunta despretensiosa. É o tipo de pergunta que provavelmente vai dar em barraco. Eu não sei se os irmãos têm, por exemplo, na família, alguma pergunta que se alguém levantar num churrasco de família, acaba o churrasco. Provavelmente tem, né? Por exemplo, recentemente, e talvez se repita próximo ano, né? Talvez não com os mesmos candidatos, mas há alguns anos atrás, nas eleições, em qualquer churrasco em que a família estava dividida entre o candidato A e o candidato B à presidência, bastava alguém falar: quem é que tu acha que vai ganhar? Acabou o churrasco, ninguém come mais nem picanha. E eu não estou querendo falar nada sobre picanha, tá? Mas vai todo mundo embora. Ou então aquela questão da família histórica, um problema da família, sabe? Que não está superado, todo mundo só deixou de falar, aí está ali no churrasco. O que é que você acha daquilo que... Eita, acabou o clima, todo mundo vai. Ou na igreja, né? Paz, lembra daquilo? Ixi, toque nesse assunto não. Olha a pergunta como ela é. Eu quero reconstruir um cenário aqui, imaginariamente. Está todo mundo ali olhando e tal, fariseus e herodianos conversando com Jesus, e talvez as pessoas estão fazendo o que elas estão fazendo, comercializando, trocando conversa, corrigindo o filho, fazendo alguma coisa ali que se faz, né, tangendo um animal. E aí quando eles trazem essa pergunta, é certo pagar imposto a César ou não? Todo mundo para aí. É o tipo de pergunta que todo mundo quer saber a resposta, e nesse caso todo mundo quer saber a opinião de Jesus. E a pergunta é capciosa, porque a resposta de Jesus, sim, pode colocá-lo em maus lençóis com os religiosos e com Israel, ou colocá-lo em maus lençóis com a autoridade romana. Meus irmãos, falar de imposto na época de Jesus não é igual falar de imposto hoje. A nossa reclamação acerca do imposto é pela quantidade de imposto, não é verdade? 27,5% no contra-cheque descontado. IPVA, ICMS, ISS, taxa das blusinhas, né? Imposto do amor que o pessoal chama, né? De importações, etc. A gente está rodeado de impostos, né? Empresários. Eu passei a IPI, etc. Eu fiquei... E eu vou me colocar aqui numa situação de quem queria saber realmente essa resposta, tá, meus irmãos? Quando eu era empresário, eu fiquei responsável por uma pasta lá na empresa que cuidava da parte da contabilidade também. E quando eu recebi os relatórios do contador, misericórdia, a gente tem um sócio a mais. E é um sócio que não trabalha na empresa. Não é? É um sócio que não trabalha na empresa, porque boa parte do que a gente faturava, de fato, ia com impostos. Aí eu me perguntaria, Senhor, é lícito ou não pagar impostos a César? Mas o peso deles não é esse, irmãos. Porque para nós que já naturalizamos a noção de imposto acerca de um contrato civil com o Estado, né, um contrato social, ou seja, é lícito pagar imposto ao Estado, a Bíblia também vai falar sobre isso. Se der tempo, eu quero falar sobre isso lá no final, embora não seja o foco desse texto, eu quero me dedicar ao foco do texto. Mas a pergunta para o israelita tinha uma conotação de escravidão. Preste atenção, pagar imposto era coisa de gente escrava. Na época dos israelitas sob o domínio romano, pagar imposto era uma forma de declarar: nós somos escravos do rei romano.
No dia a dia, viu? Muitos ali talvez nem se lembrassem que eram escravos, porque eles tinham um templo, mas na época dos judeus, meus irmãos, essa divisão de Estado e tal, não era a realidade. Para um israelita, Deus é dono de tudo, Ele é dono das leis civis, Ele é dono de todas as coisas, porque a nação de Israel é uma nação teocrática. Quando eles são escravos de Roma, e essa pergunta vem, eles se lembram, nós temos o templo, mas o rei não é o descendente davídico. O rei não é o nosso rei. O rei é um rei que nos escraviza. Então a pergunta que eles estão suscitando é uma pergunta que vai trazer Jesus a uma situação de ter que responder na cabeça deles. Admitimos que somos escravos de Roma? Ou admitimos que nós servimos somente ao Senhor do templo? Negamos o imperador ou negamos o serviço do templo ou indiretamente negamos a Deus? A pergunta, meus irmãos, então a pergunta que aflora, traz Israel teve um imperador há séculos antes daqui, que ele sacrificou um porco dentro do templo. É a época da chamada revolta dos Macabeus. Então se submeter a autoridades é uma coisa muito dolorida para os israelitas. Por que os israelitas odiavam os publicanos? Porque os publicanos eram alguém do povo deles, viu, irmão Dorisão? Que dizia assim, eu vou ser coletor de impostos para o império. Ou seja, eu sou um de vocês que vou trabalhar para eles, tirando o dinheiro de vocês para dar para eles, e para o enriquecer eu vou tirar uma parte para mim. Por isso que eles eram párias, por isso que eles eram os coletores de impostos da época, que eram odiados não somente pelo peso do imposto, mas pelo significado do imposto. Vocês, israelitas, são escravos, e eu, publicano, sou um traidor. E Jesus aqui está diante dessa situação. A pergunta, então, tem um teor histórico forte, amém? Então não leia só, eu não gosto de pagar imposto, então estou interessado nessa questão. Mas leia como: e se eu fosse um israelita, escravo de Roma? E essa pergunta tem muito a dizer acerca de Jesus e acerca da legitimidade do império. É por isso que eles reforçam a pergunta: é certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Trazendo para hoje, muitos empresários queriam a resposta, né? Depende. Se for muito imposto, não paga. Talvez alguns quisessem, né, os libertários, como eu falei, a resposta de Jesus dizendo assim, não paga não, imposto é roubo. Mas veja a resposta de Jesus. Ou um estatista, né, dê tudo ao rei, né, ou fascista, né, tudo no Estado, tudo dentro do... As pessoas por aí confundem muito fascismo, né, tudo é fascismo para as pessoas, e eles se esquecem essa máxima de Mussolini, né, tudo no Estado, nada fora do Estado, ou seja, um Estado pai, um Estado mãe, um Estado que guia e rege a vida das pessoas, por isso tudo está dentro do Estado. Mas a resposta de Jesus não é nada disso. Pelo contrário, a resposta de Jesus apresenta uma sabedoria sem igual. Vamos seguir o nosso texto aí na continuidade do versículo 15. Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Veja que Jesus revela o intento do coração deles, né? Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Só o versículo 15, só essa continuidade. Esse texto é fabuloso. O nosso Senhor é incrível, meus irmãos. Porque eles tentam apanhar Jesus, mas é Jesus quem os apanha. Presta atenção no que é que está acontecendo, irmãos. Não sei se você captou, mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, expôs a hipocrisia, né? Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. A questão deles é: olha, Senhor, a gente deve pagar a Roma ou não? A gente deve pagar a César ou não? E o que é que eles pagavam a César? O denário, era o dia de um trabalho. O denário é uma moeda que era equivalente a um dia de trabalho, era uma diária. E aí Jesus não tem um denário. Você entendeu? Você captou isso? Senhor, porque a ideia deles é quem é que tem na moeda. Eu vou explicar sobre a moeda daqui a pouco, mas aí tem tudo a ver com o que tem na moeda.
Senhor, devemos pagar o imperador? Não, porque a moeda, ela pode ser considerada blasfema ou não. Aí Jesus diz, eu não tenho uma moeda. E quem é que tem uma moeda no texto? Eles. O que tem na moeda? Eu vou falar daqui a pouco, mas tem um problema. A questão está na figura que está na moeda, e Jesus não tem a moeda e eles têm. Diz o texto para a gente, né? Porque vocês estão me provando a prova, tragam-me um denário para que eu o veja. Olha o versículo 16. Eles lhe trouxeram a moeda. E aí, ele lhes perguntou. Jesus pegou então o denário, equivalente a um dia de trabalho, levantou e disse: de quem é esta imagem e de quem é esta inscrição? De César, responderam eles. Meus irmãos, o denário era uma moeda que tinha um inscrito com a imagem de Tibério César. Certo? Então, por isso que ele pergunta assim, ó, de quem é esta imagem? A gente sabe a resposta agora. De quem é essa imagem? É de Tibério César. Alguns estudiosos dizem que também tinham as moedas com a mãe de Tibério César, por causa da questão de linhagem, era importante para a época, mas é certo que tinha a imagem de César, porque é a resposta que nós temos. O povo diz de César. Tibério César está aqui. Mas não era só isso. Jesus também pergunta assim, ó, e esta inscrição? Porque lá na moeda tinha a imagem de César e tinha escrito assim, ó, Tibério César, filho divino Augustus. Ou seja, o que tinha na moeda romana era Tibério César, ele é o filho soberano divino, e ele é divino soberano. Ou seja, Tibério César, ele é filho de Deus, ele é divino e soberano, e ele não é só divino e soberano por causa da herança do pai dele, mas porque ele também é divino e soberano. E mais do que isso, lá na moeda também tinha escrito, ele é o pontífice máximo, ou seja, ele é o sumo sacerdote. Então, quando Jesus pergunta de quem é essa imagem, de quem é essa inscrição, e eles respondem de César, tem tudo a ver com a pergunta. Veja, uma imagem de um ser humano que tem uma inscrição atribuindo a ele uma divindade, e mais do que uma divindade, essa moeda recolhida em Israel, que ia direto para Roma, diferente da Galileia, que tinha uma parte que ia para o tetrarca, essa ia direto para Roma. Essa mensagem está dizendo, esse homem é o sumo sacerdote. O que nós fazemos com essa moeda? Essa moeda comunica que nós somos escravos. Essa moeda comunica que nós somos escravos de uma nação ímpia. Essa moeda diz para a gente todo dia, Senhor, que nós somos subjugados por uma nação que coloca o seu imperador, o seu rei, como Deus. E mais do que isso, rivaliza com o nosso templo. Ela aqui dentro de Jerusalém está dizendo para todo mundo que passa por Jerusalém, que tem um denário, de que o sumo sacerdote é o próprio rei. Por que você acha que os nossos irmãos no primeiro século e no segundo século em diante foram levados para a arena no Coliseu? Porque eles diziam, nós só temos um Senhor e Rei, e Ele é Jesus Cristo. Pega aqui, meus irmãos, Jesus não faz nenhuma revolução, amém? Jesus não é um revolucionário, Ele não nos chama para fazer revolução, mas inequivocamente a consequência da pregação do Evangelho é a mudança das estruturas. Amém? Jesus não faz uma revolução aqui agora, mas preste atenção, logo logo a igreja vai entender, nós só temos um Senhor e Rei. Aparentemente Jesus faz uma concessão aqui no texto, mas a gente vai ver que Jesus não está fazendo concessão nenhuma, é só aparência. De fato a igreja vai entender o que os apóstolos registraram, ensinaram, e aqui o que Jesus está dizendo claramente, como só existe um Senhor e Deus sobre o universo. É o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas captura aqui. A rivalidade está posta. Estado, nação,
imperador, Deus, uma série de coisas. E Jesus responde de uma forma bastante inteligente. Então Jesus lhes disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A resposta de Jesus contém uma ironia. Sabe quando uma criança está brigando e a criança que está insistindo na briga, ela está errada? Por exemplo, ela não está querendo dividir um brinquedo. Uma criança está brincando com o seu filho, ela não está querendo dividir o brinquedo, está brigando. Aí você fala assim, ó, dá para ela. Né? Não acontece? Dá esse brinquedo para ela. Ou seja, é um certo desdém, né? Uma certa forma de resolver, dizendo, já que está insistindo tanto, entrega. A figura de Jesus transparece isso, tipo, a resposta é, César está pedindo? César requer imposto? César está recolhendo imposto? Ele está pedindo a devolução do imposto, porque o DEM aqui é devolva? A ideia, então, deem a César o que é de César. De quem é a imagem que está nessa moeda? Não é de César? Então, dê essa moeda a César. Jesus consegue desagradar a todos. Então, ele diz, pague o imposto. Lá em Romanos 13, a gente vai aprender que até o Império Romano, ele vai cumprir diante do povo sobre o qual ele é governante. Algo que também é propósito de Deus para as autoridades. A Paulo, lá em Romanos 13, não está falando de Estado como nós o conhecemos, Estado moderno, mas ele está falando de autoridades, magistrados, e a ideia de que o imposto é lícito quando esse imposto é aplicado para a promoção do bem e para a punição do mal. E aquele Estado ali, por mais que tivesse distorções, ele ainda tinha a promoção de uma paz, porque ele estabelecia a Pax Romana, e também uma punição do mal. Então Jesus, ele não trata esse imposto como a um Estado ilegítimo, mas ele traz esse imposto de acordo com o que ele vê na moeda e a resposta que ele dá, né, de que tem César. Na verdade, a resposta que o povo dá é César que está aqui, então deem a César o que é de César. Mas olha a segunda parte, meus irmãos. Deem a Deus o que é de Deus. O cerne todo dessa passagem, do versículo 13 ao 17, é essa frase: dê a Deus o que é de Deus. Perguntas que querem te apanhar numa armadilha exigem de nós uma sabedoria que leve ao cerne da questão. Seja sábio, irmãos, desenvolva a sabedoria conforme a palavra. Pessoas vão chegar para te bajular e você tem que saber discernir. Me diga logo o que é que você quer. Às vezes a gente não fala essas coisas porque a gente não quer ficar em maus lençóis com ninguém, né? Ah, pastor, eu não consigo fazer tal coisa porque, sabe, o dinheiro lá em casa é avareza? Ou é má administração? Ah, pastor, não faça o que você não sabe. Entendeu? Jesus derruba as desculpas. Porque não é que ele seja ignorante ou mal educado, é porque ele sabe chegar no cerne da questão. O problema de vocês não é César, o problema de vocês é a relação de vocês com Deus. Vocês têm que entender que mais importante do que dar o imposto a César, o mais importante é que vocês têm que entender que tudo na nossa vida deve ser entregue a Deus. Quando Jesus diz, dá a César o que é de César, o que é de Deus é a Deus, não é que algumas coisas pertencem a César e outras pertencem a Deus, porque a grande pergunta que Jesus está suscitando é o que é de Deus. Responda para mim, responda para você, o que pertence a Deus, irmãos? A vida, tudo, todas as coisas. Ele é o Criador dos céus e da terra. A Ele pertencem os céus e a terra e tudo quanto neles há. A Deus pertence o universo, a Deus pertence a vida das pessoas. César é de Deus. E toda vida que César vive contra Deus é uma subversão do propósito que Deus tem para a vida de César. E diretamente nesse texto, para tudo que Deus tem para você, quem é o Senhor da sua vida? É Deus. Meus irmãos, aquela moeda, ela é icônica para nós.
Porque quando Deus criou o homem e a mulher, e homem e mulher os criou, Ele os cria à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ter um homem naquela moeda significa que César pode ser até digno naquele momento de receber as moedas, mas César pertence a Deus. Deus pode evocar para si tudo. Dizia um homem que eu já citei aqui nesse púlpito, que foi reitor da Universidade Livre de Amsterdã, foi primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper. Ele dizia o seguinte: não há 1 centímetro quadrado em toda a existência sobre a qual Jesus Cristo não possa dizer é meu. Uma das coisas que foi mais prejudicial na vida evangélica foi que nós dividimos o secular do sagrado, mas Jesus nos ensina que para o crente tudo é sagrado. Quer comais, quer bebais, quer tomar suco de laranja, quer escovar o dente, quer dormir, quer acordar, quer fazer tudo, seja para a glória de Deus. É certo que nós temos dificuldade por causa do pecado, mas a nossa mentalidade renovada deve ser de que tudo pertence a Deus, dá a César o que é de César, dá a Deus o que pertence a Deus. Não é uma dicotomia, não é uma rivalidade. Pelo contrário, a segunda sentença está dizendo para nós que tudo pertence a Deus. Para aquelas pessoas tem que lembrar: os religiosos pertencem a Deus, o judaísmo pertence a Deus, as ofertas pertencem a Deus, o Estado deveria pertencer a Deus, ou seja, promover aquilo que está de acordo com o caráter de Deus. Não necessariamente uma teocracia aplicando a nós, amém? Nós não queremos tomar à força o Estado e implantar uma teocracia, mas esperamos sim, através do voto, através da democracia, que é nosso Estado atual, né? Nossa forma de governo, que seja promovido por nós culturalmente e pelas autoridades que nós elegemos, cuidado com o voto da gente, personalidades que promovem o bem e que punem o mal, que recolhem o imposto para usá-lo naquilo que compete ao Estado. Mas para nós, queridos irmãos, mais do que questões de Estado, mas questões de vida, Jesus está nos chamando a lembrar que tudo pertence a Deus. Tudo é dele. De quem é a sua família? De quem é a nossa igreja? De quem é o seu trabalho? De quem é o seu salário? De quem é o seu casamento? De quem são seus filhos? De quem é o seu patrimônio? De quem é a sua capacidade intelectual? De quem é a sua capacidade artística? De quem são, como forma de diz, os nossos dons e talentos? De quem é o seu tempo? Dai a mim o que é meu e dá a Deus o que é de Deus. Não, tudo pertence ao Senhor. Esse texto vai nos inclinando a várias lições, né? A questão de desenvolver sabedoria ao responder, ao chegar ao cerne das questões, principalmente o cerne das questões dos nossos corações. Mas o ponto alto desse texto é nos lembrar, queridos irmãos, que tudo pertence a Deus. Por isso que a disciplina mais adequada que nós deveríamos desenvolver, através da contemplação, da oração, da meditação, do descanso, da comunhão, é a noção de que tudo na nossa vida pertence ao Senhor. Que talvez nós estejamos achando que algumas coisas pertencem a nós e outras pertencem a Ele. De que a regra da nossa vida é ditada por nós e não por Ele, ou que Ele dita apenas alguns. Mas o Senhor diz a nós nessa manhã, meus irmãos, que tudo pertence a Ele. A resposta de Jesus causa aquelas pessoas um assombro, né? O texto finaliza no versículo 17. E ficaram admirados com Ele. Porque a resposta de Jesus foi diferente de tudo que eles imaginavam. A resposta de Jesus foi: pague imposto. E eles nem se importaram tanto com essa parte da resposta. O que entrou na cabeça e que ficou remoendo foi:
Dei a Deus o que é de Deus, mas o que é de Deus? César é de Deus, eu sou de Deus, o templo é de Deus, tudo é de Deus. Nada é meu, nada pertence nem a Israel, tudo pertence a Deus. Nós somos administradores, mordomos, tudo que é de Deus. Provavelmente essas pessoas voltaram para casa pensando: deem a Deus o que é de Deus. Meu filho, o que é de Deus? Mulher, a gente está voltando para casa aqui, vamos almoçar. O nosso almoço é de Deus? Sabe, isso responde muito das nossas opiniões, respostas, desculpas, justificativas. O nosso desafio é voltar para casa e passar esse domingo e essa semana refletindo. Dá a Deus o que é de Deus. Senhor, me lembra a viver conforme Jesus falou, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A nos lembrar aquilo que Ele nos fez a ser sal e luz para esta terra. O que Ele nos chamou a ser nesse mundo, pacificadores. O que Ele nos chamou a ser nesse mundo, santa igreja. O que Ele nos chamou para sermos nesse mundo, um povo que vive na vanguarda do louvor a Deus, esperando o dia que Ele voltará. Quando for resolver uma questão na sua casa, se lembre, quem é que tem a última palavra nessa situação? É a palavra de Deus, porque tudo pertence a Ele. Está precisando de perdão na sua família? Como é que você vai resolver? Ou é você quem vai resolver nas suas regras, ou tua família pertence a Deus? Acerca do seu relacionamento com a igreja, o que é que vai responder no final? É aquilo que você acha, ou aquilo que você quer, aquilo que você pode? Ou é você lembrar, tudo pertence a Ele, então eu tenho que fazer de uma forma que glorifica a Ele? Em todas as esferas, no teu trabalho, Senhor, me faz com que minha inteligência, minha sabedoria, o meu labor, o meu suor, glorifiquem a Ti. Que seja para a honra e glória do Teu nome. Ou você vai sonegar imposto e descumprir o que a palavra de Deus fala para a gente em Romanos 13, que nós devemos nos submeter às autoridades, exceto quando elas são ilícitas, quando ela te manda pecar. Mas se ela não te manda pecar, doendo ou não, um impostozinho tem que ser pago. Doendo ou não, você tem que andar de capacete, andar com o seu carro regularizado, andar habilitado. Doendo ou não, você tem que pagar o seu imposto de renda no final do ano, declarar. Doendo ou não, você deve parar no sinal vermelho. Depois das 8 horas aqui no estado do Ceará, pode passar com cuidado, tá? Para você não se escandalizar. Se vê algum irmão passando depois das 8 horas no sinal vermelho, aqui pode, tá, meus irmãos? Só não pode passar rápido, né? Senão leva multa, e a multa tá certa, viu? Não sei, pastor, o inimigo tá me perseguindo, levei uma multa e PVA atrasado. Tá, não, meu irmão. Você que não está se submetendo às autoridades. Quem governa a nossa vida é Deus. Amém, irmãos? Eu quero encerrar assim. Tudo pertence a Ele. Tudo. Vamos orar? Ó Senhor, te louvamos, ó Deus. E nessa manhã nos apresentamos a Ti, ó Senhor, querendo Te adorar com tudo que temos. Lembrando que tudo que somos pertence a Ti. O nosso corpo não é meu corpo, minhas regras, mas é, Senhor, meu corpo é templo do Teu Espírito. Faz dele um templo vivo de adoração ao Teu santo nome. Nos faz lembrar, ó Santo Deus, que as nossas capacidades, habilidades, talentos foram dados por Ti, pertencem a Ti. Que os usemos para a glória do Teu santo nome. Nessa manhã, ó Deus, nos faz lembrar que nossos irmãos de sangue, ou adotivos, nossos pais, nossos filhos, nossa família, nossos amigos pertencem a Ti, nos faz honrar a Ti no relacionamento com eles, nos faz amá-los e vivermos nossos relacionamentos para a glória do Teu santo nome.
Que o nosso trabalho é uma forma graciosa que o Senhor nos deu, seja ele um trabalho braçal, seja ele um trabalho intelectual, mas ambos foram dados por Ti, pertencem a Ti, e nós queremos fazê-lo não para ganhar salário somente, e é bom que ele seja o sustento da nossa família, mas nós queremos cumpri-lo para fazer o bem para os outros, para promover o bem através de ideias ou de produtos. Nós queremos promover o bem sendo sal e luz a este mundo em tudo o que fazemos. Ó Pai, que a Tua igreja, o nosso corpo, o Teu corpo, o povo no qual nos ajuntamos, o povo no qual congregamos, além de frequentar, mas participamos da vida do Teu corpo, que essa participação seja para a honra e glória do Teu nome. Que sejamos como um farol que brilha, anunciando a Tua santa palavra uns aos outros e aos perdidos. Que os nossos recursos, que as nossas vidas, que os nossos mantimentos, que esse prédio, que tudo que aqui se achega, seja não somente para nosso prazer, para nossa folga, para nossa alegria, mas que seja para a promoção do Teu Evangelho, para tornar o Teu nome conhecido entre os povos. Que o nosso tempo seja administrado, não como algo que não existe, mas como um bem, um recurso que o Senhor nos deu para promover o bem e o louvor ao Teu santo nome. Como meditamos quarta-feira agora, meus irmãos. Ó Deus, nos traz à memória aquilo que meditamos nessa quarta. Nós fizemos uma contabilidade de tempo. Calculamos que a semana tem 168 horas, e se participarmos de todas as programações da igreja, quando nos cabe, só dá 6 horas, ainda faltam 162 horas para tantas outras coisas. E às vezes dizemos para Ti, ó Senhor, que estamos sobrecarregados por conta da Tua igreja, por conta do serviço a Ti. Será mesmo, Senhor? Nos ensina, ó Pai, a honrarmos o nosso tempo, não como nosso, mas como Teu. Nos encoraja a santidade, porque tudo isso tem a ver com parecermos contigo. Tudo isso tem a ver com sermos santos em todas as áreas da vida. Por isso, nós nos apresentamos a Ti, ó Deus, em arrependimento, em clamor por perdão, ó Deus, em clamor por Teu Santo Espírito, que Ele abundantemente esteja em nós, ó Deus, para cumprirmos a Tua vontade em todas as coisas. Derrama o Teu Espírito sobre nós, ó Deus, não como conta-gotas, mas como chuva, ó Deus, chuva torrencial, chuva abundante, para que vivamos conforme a Tua vontade, ó Senhor. Dando a Ti tudo o que é devido, em nome de Jesus. Amém.